Para onde eles falarem de crise, a gente tem como combater. Não tem como dizer crise, porque a lucratividade das empresas está muito grande. E eu quero aqui deixar um alô, que eu sei que tem uma galera nos cafezódromos da Gerdau ouvindo o nosso programa agora. Me fizeram uma pergunta ontem, interessante, e eu até repassei para o pessoal, porque eu achei que o trabalhador começou a pensar. Quando a gente vai para a porta de fábrica, como nós fomos ontem na Gerdau, e a empresa, na truculência, impede a entrada do caminhão do sindicato para falar com os trabalhadores, a gente faz aquilo que tem que fazer. Então, o caminhão não podia entrar lá, mas eles podem impedir o caminhão, mas não podem impedir a nossa voz. Então, nós, a diretoria do sindicato, ficou ali na catraca, na entrada da empresa, né? Todos os trabalhadores tinham que passar por lá, inclusive os mensalistas tiveram que parar ali para ouvir 2 minutos aquilo que a gente estava falando, e nós colocamos lá o nosso panfleto explicando como é que está sendo esse aumento salarial, né? O aumento está sendo escalonado. A empresa que tem mais de 100 funcionários, ela ia pagar 7,5% de aumento. E a empresa que tem menos de 100 funcionários ia pagar só 7%, no caso do grupo 8. No caso do grupo 2, onde está com o Fábio, as empresas de mais de 100 funcionários iam pagar 6,5% só, e as empresas com menos de 100 funcionários iam pagar apenas 6%. Então imagina, a empresinha menor, que ela tem menos de 100 funcionários, ela já paga um saláriozinho michuruca, ela já não tem um plano médico condizente, ela já não dá condições melhores para o trabalhador. O cara já ganha menos, ele já está ferrado ali, e aí na hora do aumento salarial ele vai receber menos ainda. Essa é a proposta dos patrões. O camarada que ganha menos, ele recebe um aumento menor ainda. Ou seja, não dá para acreditar que empresário, gente que tem conhecimento, gente estudada, consegue chegar numa condição dessa. É o absurdo do absurdo. Aí, o que a gente percebeu? A gente tem mandado para as empresas jornais, panfletos, a gente está elaborando, né, o Guilherme está lá fazendo um trabalho espetacular no jornalismo do sindicato, e a gente tem mandado material escrito para os trabalhadores pensarem, para começar a raciocinar, para fomentar esse pensamento do trabalhador. E ontem um trabalhador, simplesmente olhando todos os números que nós apresentamos nos nossos jornais, o camarada falou assim para mim: Oreneu, pensa bem, o lucro da empresa foi de 549 milhões de dólares em 3 meses. Aí o presidente da empresa vai e faz uma declaração assim, que esse lucro ele foi 28% acima do esperado, porque eles fazem um planejamento, e esse lucro que eles tiveram foi 28% acima do planejado. E o presidente da fábrica estava festejando. O camarada só devolveu para mim assim: Irineu, pensa bem, se eles fazem a meta deles, se eles fazem o planejamento deles, e o nosso PLR, que é chamado Programa Metas lá, eles estipulam algumas metas para fazer com que, se a gente atingir aquelas metas, eles atingem a meta de lucratividade e de produtividade que eles programaram. Então veja só, se eles extrapolaram essa projeção deles em 28%, por que nós não conseguimos pegar o máximo do nosso PLR? Olha a pergunta do cara. Olha o trabalhador começando a pensar. Ou seja, o nosso jornal, o nosso departamento de comunicação começou a funcionar, porque está fazendo o trabalhador pensar. E aí vai ter que fazer o dono da empresa, o diretor da empresa, pensar também. Não vai dar mais para ficar enganando o trabalhador. Porque o trabalhador pensou: peraí, o meu PLR não atingiu, ele foi assim, 3/4 do que poderia ser. Eu perdi pelo menos 25% daquilo que eu podia ganhar no meu PLR. Mas a empresa ganhou 28% acima da meta dela. Se eu fizesse tudo dentro da minha meta, eu ganharia 125%. Como eu não consegui fazer tudo na minha meta, eu ganhei menos de 100% do meu salário. Meu PLR foi reduzido em mais de 25%. E ainda assim, a empresa teve 28% acima da meta dela. Alguma coisa está errada na hora de estipular metas. A prova está no próprio número da empresa. O trabalhador está pensando, e isso me deixa feliz, porque o trabalhador começou a pensar e começou a questionar. Quando isso acontece, as coisas mudam. A revolução dentro das indústrias na nossa região começou. Não adianta você, Irineu, eu, Serrinha, ficar debatendo com os patrões, Não adianta. A nossa questão no momento é conscientizar o trabalhador daquilo que realmente o patrão faz. Que nós estamos ali diante numa mesa de negociação, a gente sabe
que existem essas falcatruas, que existem essas situações. Então, esse trabalho de jornal, esse trabalho que fizemos na Gerdau ontem, né, estar diante do trabalhador, falando ali, sem o caminhão de som que estava proibido de entrar dentro da empresa, Irineu, isso é muito bom, porque a gente está conseguindo convencer os trabalhadores daquilo que realmente acontece. Aí não é o representante de comissão de PLR, não é. Cada um, aí pelo que você falou, o rapaz já conscientizou de que realmente existe alguma coisa errada. E essa coisa errada só vamos consertar com a união de todos os trabalhadores. Exatamente. Não é ninguém de comissão, não é meia dúzia de pessoas de comissão de fábrica, não é os 56 diretores que nós temos que vai mudar essa situação. E é aí que é interessante, é o trabalhador se conscientizar daquilo que é real, daquilo que acontece, não daquilo que ele acha que tem que ser. Porque é muito difícil a gente estar numa mesa de negociação, você faz o que pode, você está ali brigando com os patrões, de repente você vai para o chão de fábrica e vem alguém e te joga uma ducha de água fria dizendo, não, mas tem que ser assim, vocês têm que fazer isso. Não é o sindicato, companheirada. É todos nós unidos, o sindicato sozinho não é ninguém. Na frente da Gerdau foi os mensalistas, né? Fizeram aquele primeiro momento ali com os mensalistas e eu vejo quanto que isso é importante, os mensalistas também se envolverem, porque eles também são, né, premiados com essa situação. E acho que em todas as empresas acontece isso. No dissídio, todos os anos, os mensalistas estão ficando sendo defasado no salário dele, porque existe um valor, né? Existe um teto, e a partir daí esse companheiro mensalista não pega nada. Então a gente vai começar agora a falar com os mensalistas, eu vou fazer isso dentro da empresa a qual eu sou diretor, e conversar agora, olha, vocês precisam se associar, que vocês se associando nós ficamos mais fortes, e podemos lutar por vocês. O sindicato luta por todos, mas a partir do momento que a gente tem um número maior de sócios, ficamos mais fortes. E aí é interessante. E isso, ontem eu pude sentir isso, e depois você mesmo falou na repercussão dos mensalistas dentro da Gerdau. Então a todos os mensalistas que estiverem ouvindo, é interessante vocês procurarem os diretores do sindicato, conversar com eles, ver a realidade. Vocês também estão perdendo. Não é só o chão de fábrica, e vão perder bastante. Que a gente luta tanto pelo chão de fábrica. Não é. Vocês também. Então se associem, procurem o sindicato, procurem os seus diretores na base e procurem conversar sobre isso. Vocês também estão perdendo. Não existe o aumento salarial desse dissídio, porque não foi assinado, não tem nada assinado. Não tem nada de concreto, só tem falação. De concreto mesmo não tem nada. Para não dizer que não tem nada, a Confab, né, soltou nos quadros de aviso que vai antecipar 5,39 agora nesse próximo pagamento para os trabalhadores da Confab, porque ela vai antecipar o que é da inflação, e aí depois, quando concluir a negociação, a diferença ela paga depois. Existe um rumor, não está confirmado documentalmente, não recebemos nenhum documento ainda, mas existe um rumor de que a Novelis faria a mesma coisa. Fora disso, não tem mais nada, nenhuma outra empresa. E aí o que a gente devolve para os administrativos? Um grupinho de administrativos conversou comigo dentro da empresa ontem, falando exatamente isso, até que enfim vocês fizeram alguma coisa que nos permita participar com vocês. Por quê? Porque quando você para o ônibus lá fora, tem muita gente de RH, tem muito chefe dentro do ônibus. Você vai levantar para descer ali na rotatória, para escutar o sindicato, o chefe já fica olhando torto para a gente dentro do ônibus. Então a gente fica inibido e não desce. Agora, ali na portaria, não tem o que fazer, porque dali está todo mundo junto, já está todo mundo em pé, é só parar ali. E ali não tem mais confusão. Não tem mais o problema. Então a gente achou assim muito interessante essa participação do administrativo, que chegou pra gente, né, escondido, né, um pouco meio escondidinho ali atrás da árvore, ali atrás da pilata, para falar com a gente, um grupinho, mas a gente vê que já começou aquele passo, um movimento diferente. Então é como eu digo, a revolução dentro das fábricas aqui em Pinda, ela está começando. Tá virando o jogo. Uma hora a gente vai realmente conseguir virar o jogo de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A gente quer falar aqui também, né, que o pessoal fala, é difícil tirar aumento, tirar bônus, não sei o quê. Enquanto a gente estava fazendo essa conversa com os trabalhadores na porta da Gerdau, o companheiro Valdir, o companheiro Márcio, foram numa outra empresa que estava marcada uma negociação para eles com o dono de uma empresa pequena, que prestadora de serviço, mas é do grupo 8 também. Tem, eu acho que lá, 30, 40 funcionários.
E essa empresa, o dono da empresa, ele já foi funcionário de uma grande empresa. Ele já trabalhou numa das nossas metalúrgicas grandes aqui. Então ele chegou para os dois e falou, olha, eu sou contra abono. Porque o abono não incorpora o salário do cara. Não reflete lá na aposentadoria, no fundo de garantia. O abono, eu dou um abono para o meu funcionário aqui, daqui a uma semana ele não tem o dinheiro. Ele vai usar para pagar uma continha, alguma coisa, vai comprar um negocinho e acabou. Ele falou, eu acho muito mais lógico aumento de salário. E aí chegaram a um acordo entre o Valdir e o Márcio, e esse proprietário da empresa, e essa empresa pequena, daqui de Pindamonhangaba, assinou já ontem um acordo para dar 9,5% de aumento para os funcionários dele. A gente tem que, quando o empresário faz toma uma atitude dessa e coloca um pensamento desse, a gente tem que divulgar. Porque a gente tem que ver o seguinte, existem exceções, tem aqueles camaradas que adoram chicotear o trabalhador, explorar o trabalhador, mas tem aquele camarada que tem consciência de que se ele dá um aumento melhor, se ele dá um salário, uma condição melhor para o trabalhador, essa condição melhor vai refletir em toda a comunidade, reflete na cidade, reflete no comércio, reflete na prestação de serviço, reflete em todos os sentidos, para que a comunidade em si cresça. É isso que os empresários precisam entender.